Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, agora é oficial. Paulo Pesolano, uruguaio de 42 anos, é o treinador do Internacional. Anunciado nesta manhã, chega a Porto Alegre nos próximos dias para ser apresentado na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio. Nesta quinta-feira, Abel Braga concederá a entrevista coletiva como diretor técnico oficializado, não apenas do site do clube pelo presidente Alessandro Barcelos, mas também com as primeiras palavras do que pretende para o 2026 do Internacional. Eu estou aqui também para responder a uma pergunta sobre Pedro Raul e as constantes mensagens que eu recebo no Instagram a respeito do atacante do Corinthians no Beira-Rio na próxima temporada. Mais treta na justiça e uma tentativa de o empresário Jair Peixoto de bloquear bens do Internacional em caso de venda no mercado internacional. E ainda, os valores que acabam irritando a torcida colorada nas redes sociais a partir da saída de Ricardo Matias e também do Luiz Otávio. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa também a notificação, o like é importante, o compartilhamento mais ainda. Ontem a Lava Jato saiu pro Gabriel, meu zagueiro, joga demais. Lava Jato da Autopeças, ok. Líder em vendas no Vale do Paranhana, tem um monte de unidades também espalhadas por todo o estado. Cara, tu precisa de peças automotivas, a melhor loja para tu conseguir é a Autopeças, ok. Ela faz parte do Clube do Ernest, que tá aqui na descrição do vídeo, o link para tu também te inscrever, fazer parte, e daí toda terça, toda quinta e todo sábado tu tem uma possibilidade de receber um prêmio aqui, além dos conteúdos todos que a gente faz, beleza? Bom, como eu disse, Paulo Pesolano oficial, uruguaio, 42 anos, não foi anunciado ontem, segundo algumas pessoas disseram, que era por conta do Mundial. E aí usaram o 17 de dezembro para dar uma alavancada, né, para dar uma moral para o Abel. Tanto que o Abel foi anunciado ontem como, inclusive, diretor técnico com as palavras, né? Pô, há 19 anos ele nos deu o mundo e hoje ele chega aqui como diretor técnico, retornando aí oficialmente ao Internacional e tudo mais. Hoje também tem um evento importantíssimo lá no Uruguai que o Pesolano, inclusive, participa. E aí, a partir disso, também havia uma dúvida, né? Por isso que, se vocês lembrarem, na segunda-feira, depois do Conselho Deliberativo, o presidente falou, até quarta, mais tardar quinta, teremos o anúncio oficial aí do treinador, né? Em nenhum momento o Pesolano não quis fechar com o Internacional, Botafogo se falou, ele tinha mesmo propostas da Europa, mas tá fora nesse sentido, né? Qualquer questão aí envolvendo o Inter já tinha até meio que uma espécie de carta de intenção do uruguaio. Chega com 3 auxiliares ou preparador físico e um analista de desempenho, sem contar toda a comissão técnica permanente, com o Diego Pereira permanecendo, pelo menos é a informação, o Hélio Carraveta como coordenador geral de preparação física, um pedido do Abel, inclusive, né? Um convite especialíssimo do Abel. Então, fica aí cada vez mais, né? Aguardo apenas o Fabinho Soldado ou o Alex Brasil. Um dos dois deve ser o executivo do Internacional. Não ouvi sobre Marcos Braz, tá? Posso até tentar perguntar hoje à tarde lá no Beira-Rio e enquanto a gente estiver conversando com algumas pessoas lá antes da coletiva do Abel, mas não ouvi o nome do Marcos Braz. Essa é outra pergunta que me fazem seguidamente no Instagram. O que eu sei do Pedro Raul? Tá? Todo mundo me mandou esse story aqui dele, de esses dias e tal, e fica dizendo constantemente que ele fica postando que ele tá em Porto Alegre. Por que ele estaria em Porto Alegre e tal? É para fechar com o Inter. Gente, ele, primeiro de tudo, ele é gaúcho, né? Ele é daqui de Porto Alegre. Ele tem situações aqui em Porto Alegre, enfim, tá? E nessas situações ele vem para cá para passar as festas de final de ano. Ponto, tá com a família aqui, isso, aquilo, bota lá os stories que tá aqui. O que eu sei é que o Corinthians quer vender este jogador, o Corinthians quer fazer caixa com esse jogador, a partir de algumas sondagens da MLS e do futebol europeu.
É a única coisa que eu sei. O Inter tem interesse? Cara, se o Corinthians topasse emprestar, pagando parte dos 700 mil que ele recebe lá no Clube Paulista, aí talvez sim. Mas sem um empréstimo com uma parcela do valor paga pelo Corinthians, nada feito. O que se fala, inclusive, é que o Inter estaria disposto a pagar até 500 mil reais pelo jogador, dos 700 que ele recebe, uma vez que o Ceará pagava 350 e que o Corinthians pagava os outros 350. Então, tem caroço nesse angu aí, tá? Mas ninguém me confirmou assim, queremos o jogador. Até porque era o Ricardo Matias, né? Basicamente o grande camisa 9, ou não vou dizer grande para não parecer que é o Ronaldo Nazário, né? Mas era para ser ele o comandante do ataque a partir talvez até de uma saída do Borré. Mas o Ricardo Matias está saindo e isso causou uma treta tremenda nas redes sociais, né? Principalmente pelo valor. Trouxe aqui 9 milhões de euros vendido para o Al Ahly da Arábia. E olha só, nesse sentido, tem outros colegas também que deram informação, que também conseguiram com suas fontes e tal. A diretoria nega que seja esse valor. Daqui a pouco tem até bônus, alguma coisa do gênero, né? E ela botou, se vender vai ser maior do que 9 milhões. Hoje eu tenho este valor, o Inter tem 60% do jogador. 9 milhões de euros dá algo na casa dos 54, 55 de reais. A gente vai pegar, estamos falando ali de 33, 35 de reais também, né? Uma vez que tem 60% deste valor aí transferido, né? Ou convertido, melhor dizendo. Se tu pegar e botar o Luiz Otávio está saindo por 5 milhões para a MLS, para o Orlando City. E o Inter também tem 60%. Então o Inter vai ganhar algo na casa dos 3 e pouco, tu vai pegar ali entre 15 e 20. Aí tu vai fazer 50, 55 milhões agora nesse final de ano, bate a meta de vendas, paga algumas questões, diminui a questão do teu déficit também, que é importante em termos financeiros. O Inter está com um déficit alto, pelo menos até o segundo, no último balancete agora, estava na casa dos 40 milhões, 45 milhões o déficit do ano. Então, com as vendas, não quer dizer que o Inter vai ter um superávit, muito pelo contrário, porque o Inter tem outras rubricas que não bateu, mas faz um capital de giro, faz talvez uma possibilidade de investir no ano que vem. Eu acho um erro, já falei várias vezes aqui, eu não venderia o Matias, não venderia o Luiz Otávio, mas hoje são as promessas que o Inter tem para vender, são os principais ativos, né? Principalmente pelo ano que o Inter fez pelo Campeonato Brasileiro, em que poucos foram destaque, tá? Tem uma treta na Justiça que também mostra a questão da venda, ou do que o Inter pretende, né, no mercado ainda nessa temporada. Porque aquela treta na Justiça lá envolvendo o Bruno Fux, o Jair Peixoto e tudo mais que a gente falou no conteúdo de ontem, se tu não viu, dá uma olhada, tá aqui em cima. Eles, para garantir os 30 milhões de reais, e vale lembrar, né, o Inter ainda tem de recorrer, o Inter tem ainda vários trâmites, não transita em julgado ainda, né, a decisão da Justiça, então tem um monte ainda de etapas dentro desse processo, mas o Jair Peixoto e a empresa dele, a empresa que ele coordena, né, e que tem jogadores aí no mercado, colocou o Inter na Justiça para que as vendas de Vitão, Prado e Matias sejam barradas na Justiça, que qualquer valor que entrar nesses 3 jogadores iria direto para o Jair Peixoto. Eu nem vou entrar na questão se isso vai ser deferido ou não, tá? Se o Inter vai conseguir uma liminar, se o Inter vai conseguir alguma impugnação, tá? Mas aqui tem informação, né? Se ele botou o Vitão, o Prado e o Matias, me parece muito claro de que ele sabe que existe as promessas de repente, uma venda ou até mesmo uma oferta que faça o Inter querer vender. Sem o Matias e sem o Luiz Otávio, eu acho que a gente segura o Vitão. Acho. Tá? Isso ainda não dá para cravar,
Mas, enfim, Vitão, Prado e Matias seriam talvez então os 3 nomes que o Inter está aí já botando no mercado, possibilidades com empresários, com agentes, com negociadores, para daqui a pouco botar um dinheiro no clube ano que vem e conseguir investir. A situação financeira, a gente sabe, ela é horrenda. Mas se tu chegou até aqui, eu vou te fazer o seguinte, te inscreve, ativa a notificação, porque eu vou estar lá no Beira-Rio agora nessa tarde, vou te trazer mais informações sobre isso tudo aqui que eu tô te falando e ainda outras pautas que virem a surgir, tá? Sempre tem muito para falar do nosso Inter por aqui, bota nos comentários o que tu acha da questão aí do Pedro Raul. Tu acha que seria uma boa? A questão também da treta na justiça, os valores aí para o Matias, para o Luiz Otávio. Tu acha que era só isso que o Inter poderia pegar? Ficaria com esses jogadores? Enfim, bota nos comentários. Vamos conversando aí ao longo de toda essa quinta-feira. Um forte abraço. Tchau.